Dê uma grande salva de palmas para recebermos o César. César! Espera aí. Presos mais, olha. Falta a deixa preso. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo. O meu nome é César Soares e eu trabalho como designer de sets da Lego, da Dinamarca, há cerca de 10 anos. Maioritariamente na linha de Star Wars, mas também já trabalhei em alguns sets do Lego Ideas e hoje estou aqui para falar um bocadinho sobre o último set em que eu trabalhei, que é a edição de colecionador da Estrela da Morte, da Death Star. Para quem não sabe, todos os sets da Lego têm 2, 3 designers a trabalhar nele. O designer do set, propriamente dito, que é aquilo que eu faço, que é o responsável pela construção, pelas cores utilizadas, pela forma, pelo tamanho, etc. Basicamente, praticamente tudo que está aqui. Depois há um designer gráfico, que é o responsável pelas minifiguras, pelas peças impressas e pelos acompanhantes. E alguns sets, se tiverem uma peça completamente nova, nunca antes feita, também é a responsabilidade do designer de peças. Neste caso, só há uma peça completamente nova neste set, que é o chapéu, pois que está ali do Dignitário Imperial. Todas as outras peças são já existiam. Eu vou passar aqui para este lado que é mais fácil. Pronto, este set tem 9.023 peças, 38 minifiguras, 81 sacos e é construído de forma. São muitos sacos. 81 sacos, sim. E é construído de forma modular. Vem com 6 manuais de instruções, o que quer dizer que com alguma coordenação pode ser construído por mais que uma pessoa ao mesmo tempo. E dependendo, obviamente, da velocidade de construção de cada um, pode demorar a volta de 15 horas, que é o jogo médio. Eu construí o set todo. Quando está acabado, pesa 8,3 kg, portanto é bastante pesado, não pode ser pendurado na parede. Não pode. E pronto, e este set eu trabalhei nele cerca de 13, 14 meses. Portanto, eu comecei no verão de 2023 e acabei no fim do verão de 2021. Trabalhei quase exclusivamente neste set. Pelo meio fiz uma pequena pausa para trabalhar no Ewing, que também saiu em maio, mas foi quase todo o meu tempo foi dedicado a este set. E como todos os sets, aquilo que nós fazemos é construir, desconstruir, voltar a construir, vezes e vezes sem conta, até chegarmos ao resultado final. Muito rapidamente, eu vou passar um bocadinho por todas as salas e todas as cenas do set. Este set engloba cenas e salas de 2 filmes, episódio 4, Nova Esperança e episódio 6, O Regresso de Jedi. É uma mistura dos dois filmes. Este set também é bastante controverso, porque por várias razões. Uma delas pelo facto de não ser uma esfera, ter este conceito de secção transversal, de fatia, de brilhado, de casa, de bonecas. E porquê é que nós devemos fazer isso? Porque várias razões. Duas, maioritariamente. Queríamos fazer algo novo, nunca tinha sido feito antes. Nós, as Estrelas da Morte, feitas anteriormente eram esferas, tinham um conceito bastante diferente. E, sobretudo, porque nós queríamos que esta fosse focada no interior. O que se passa no interior das Estrelas da Morte, nos filmes, é fundamental para a história, contém algumas das cenas mais icónicas dos filmes, e nós queríamos mesmo focar isso neste set. Portanto, essas foram as duas principais razões. Houveram outras, as duas principais foram essas. Muito rapidamente, como eu estava a dizer, aqui é a polpa toda do lixo, este lado, aqui é o hangar também, que é uma das áreas maiores do set, vem com o shuttle imperial, incluído no set. Aqui é a sala de controle do hangar, um corredor, porque há tantas cenas dos corredores dos filmes, e algumas delas são também icónicas, mas as salas vêm incluir no corredor.
Deste lado aqui temos a câmara de habitação do Darth Vader, que não é vista nos filmes, a não ser uma cena que foi apagada, mas é uma cena tão icónica e fazia sentido que o Darth Vader tivesse uma câmara de habitação. As Estrelas da Morte, que nós devemos incluí-la. Aqui é o bloco de celas também, também mais uma vez uma cena muito importante. Aqui em cima a sala de conferência, onde o Darth Vader pela primeira vez usa a força para estrangular um dos oficiais. Aqui é a sala de controle da Estrela da Morte, mais acima a sala de controle do Super Laser, a sala do trono, super importante. Um canhão daquele lado também, e aquela que é provavelmente a cena mais favorita de quase toda a gente, o Stormtrooper em calção de banho, que toma um café enquanto está numa banheira de jacuzzi. Isto é uma referência, para quem jogou, é uma referência aos jogos da Lego Star Wars. Uma cena muito gira e muito icónica também, num dos jogos. E esta é uma das salas favoritas de toda a gente. O set está repleto de referências e funções e portas que abrem e fecham e pontes que se estendem e retratem. Estão bem espalhadas pelo set, digamos assim. Quando se constrói o set, acho que há uma boa divisão de easter eggs, de referências, de funções. Houve um grande foco da minha parte em que o set oferecesse uma boa experiência de construção, porque o set deste tamanho, com tantas peças, tantas horas, se for muito repetitivo, ou se não for muito interessante, também não é a melhor experiência. E por isso é que tem muito pouco Lego Technic, é sobretudo Lego System, que para mim, eu faço sempre questão, no chão que eu trabalho, de evitar muito técnico, não porque não gosto do sistema técnico, porque às vezes é inevitável ou necessário, mas é um sistema diferente, então eu prefiro separar as duas coisas. E, para terminar, uma pequena palavrinha pela parte de trás, porque também tem sido alvo de bastantes críticas de algumas pessoas que compraram o set, que viram o set, que dizem que está incompleto. Eu acho que incompleto é a palavra certa, eu acho que é mais funcional, porque nós nunca foi uma prioridade para nós. Nós sabíamos, ou pensávamos, que a maioria das pessoas que compram esse set vai colocá-la contra uma parede ou dentro de um armário. Muito dificilmente alguém iria colocar isto no meio de uma sala, que se visse toda a volta. Portanto, nunca foi uma prioridade. Tanto é que as funções que o set tem estão todas na periferia, precisamente para serem fáceis de atuar. Tenho algumas protuberâncias atrás. Porquê? Porque a base eu tinha que ter pelo menos um bocadinho da parte de trás da base a estender para fora, senão era um problema que podia cair para trás. Já que eu tinha essa parte para fora, então aproveitei e ocupei espaço dentro da sala e estendi para trás, em vez de tirar espaço da sala, digamos assim. E pronto, este set foi lançado há cerca de 2 semanas. Vem com um gift for purchase, não sei como é que dizer isso em português, um set extra que o jogo está disponível aqui também, certo? Que é oferecido na compra deste set e que é um TIE Fighter que liga aqui na parte do hangar. E pronto, julgo que é isso. Se tiver alguma questão, podem perguntar, eu tento responder. Se quiserem também depois mais tarde virem aqui mais perto para verem o set e falarem comigo e falar. Olá. Olá. Olha, o meu nome é Kim Bengel. Eu quero dar os parabéns, está muito giro. Obrigado. Vai ser a minha prenda de Natal. O TIE vai estar depois incluída da prenda de Natal, mas pronto, ok, já está. Eu lembrava todo o teu trabalho. É um trabalho fantástico. Para poder montar, eu estava sempre a curtir e a criar sets, é o sonho de criança, é o sonho de qualquer um. Pá, és um bom fechado pela sorte e obrigado por estares aqui connosco. Obrigado, é de facto um trabalho de sonho. Pelo menos para mim, é.
tenho uma questão que não tem muito a ver, também pode ter a ver com a vossa construção deste leque, mas como é que é feita a parte criativa? Ou seja, tendo em conta a tecnologia toda que há, para mim, vocês iam para um computador, desenhavam um computador tudo e depois é que montavam, para minimizar aqui o tempo de construir o leque. Mas parece-me, pelo que estava a dizer, que não é assim, certo? Não, não é. Montam pecinha a pecinha. Portanto, nós temos que fazer as duas coisas. Temos que montar pecinha a pecinha e temos também que montar digitalmente. A LEG tem um programa específico que nós usamos para montar da mesma forma que montamos com peças físicas, montamos digitalmente. Alguns designers começam primeiro com o digital, preferem construir o digital, que é possivelmente mais rápido, porque não têm que ir ao stock buscar peças e voltar e outra vez e voltar, etc. Eu, pessoalmente, começo sempre com peças físicas, porque para mim é mais fácil, é mais intuitivo. Eu tenho uma forma de construir que é mais fácil para mim fazer isso. Mas a parte da criatividade tem muito a ver com, como disse há bocadinho, do construir outra vez, tentar isto, tentar aquilo, o que é que funciona, o que é que não funciona. E claro, isto é um trabalho de equipa, não sou só eu a fazer isto. Não é? Há muito mais gente envolvida, há os diretores criativos, também têm, dizer, um aspecto final do set, das funções e etc. E há também a Lucasfilm, Disney, que também colabora connosco, que estão sempre a par de tudo que nós fazemos. E no caso de Star Wars, inclusive, nós temos que fazer aquilo que existe nos filmes, portanto a criatividade está aí um bocadinho menos do que, por exemplo, em comparação com o termo do Creator, o City e o Alice in Wonderland. Obrigada. Obrigado. Olá. Bom dia, tudo bem? Primeiro dar-te os parabéns, agradecer-te como fãs do LEG que somos, ver esta criatividade posta em prática, respeitando lá está a narrativa, porque sendo fã também de Star Wars, é bom vermos até ao ínfimo detalhe a história aqui representada. Mas há aqui uma provocação, tu agora que estavas a explicar um bocadinho como é o processo criativo até chegar ao resultado final, na era da inteligência artificial, sentes que o teu trabalho pode estar um bocadinho em risco? O vosso trabalho? É uma excelente pergunta. Não posso, da consciência, dizer que não preocupa. Neste momento a LEG não faz uso de todo da inteligência artificial, mas o futuro já não sabe, não é? Mas sim, confesso que é tópico de conversa entre alguns designers, se algum dia vamos estar obsoletos. Eu julgo que não. Eu também, eu julgo que não. Eu julgo que o toque humano será sempre necessário. Mas não sei. Quem sabe, não é? Quem sabe. Obrigado, obrigado. Bom dia. Bom dia. Muitos parabéns. Os dois fãs, eu não sou tão fã de Star Wars, gosto muito da minha Leia, mas os dois fãs lá de casa, maravilhados, já partilhei fotos e estão mesmo completamente maravilhados. E queria aqui fazer uma pergunta. César, estavas a dizer que montavas e desmontavas, pronto. No processo criativo e nas cenas que estão retratadas, qual é que foi aquela que mais te desafiou a concretizar, ou seja, o passares da ideia que tinhas na mente para o que nós vemos hoje em dia? Pergunta. Eu acho que as duas cenas que foram mais desafiantes para mim, porque nós já temos feito dioramas parecidos, foi precisamente a Sala do Trono e o Concretor ao Lixo, porque nós já tínhamos feito dioramas dessas salas específicas. E depois nós, como designer, é difícil de não fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo fazer a mesma coisa, porque é a mesma cena, não é? São construções totalmente diferentes dos dioramas, começo por aí. Mas obviamente que eu tirei a inspiração deles, porque são excelentes. Mas foi talvez a parte criativamente mais difícil, porque eu, ao mesmo tempo que eu queria fazer algo que fosse fiel à cena, não queria que fosse uma cópia exata daquilo que tínhamos feito antes. Só o tamanho em si já é diferente, já ajuda, mas tudo o resto foi bastante desafiante. Mas uma das minhas coisas favoritas deste set é o Château Imperial e foi das coisas mais difíceis de fazer, porque, na minha opinião, na minha experiência, é muito difícil fazer sets deste tamanho
que sejam próximos do material de referência. E este aqui é próximo, mas, por exemplo, o cockpit é manifestamente maior, não podia ser, porque precisava de ter uma minifigura. Portanto, foi muito desafiante e o meu brief era: tem que haver uma minifigura no cockpit. E eu tenho isso no operador. O Darth Vader quer entrar quando aquilo vai deitar, mas cabe aqui atrás. Portanto, ter esta forma, que é um bocadinho, nós chamamos de cheating, um bocadinho desproporcional, que seja ainda assim próximo do modelo de referência, e foi muito desafio. Obrigada. A equipa que faz o design dos sets é a mesma equipa que decide que cenas é que vão integrar o set? Ou há assim uma sala de geeks de Star Wars que discute isso e depois... Nós somos todos geeks. É um trabalho conjunto, portanto, os designers todos podem dar ideias e sugerir coisas. Em última instância, efetivamente, quem tem a decisão final são os diretores criativos, o Lego Star Wars e o Lucasfilm. Mas é um trabalho disto. Olá, César. Como é que lidas com a parte menos positiva da internet, nomeadamente com aquelas opiniões assim mais enviesadas em relação ao set? Como é que tu pessoalmente lidas com a negatividade da internet? Nós, desde o início que decidimos fazer esse set, sabíamos e estávamos à espera que houvesse alguma divisão em alguns fãs. Porque, efetivamente, isto é uma interpretação de algo que existe nos filmes e no que dizer, é uma interpretação. Portanto, nós sabemos que iriam haver fãs que preferiam uma esfera, que queriam uma peça puramente de exposição, em vez de interiores, mas nós decidimos fazer assim. E eu fico atrás dessa decisão 100%. Porque, na minha opinião, e isto é uma opinião pessoal, eu acho que o mais importante do que se passa nas cenas da morte é o que se passa lá dentro. Portanto, para mim, as cenas do interior são mais importantes. Pessoalmente, como é que eu lido com isso? Eu mentia se me dissesse que não me afeta um bocadinho. Enquanto criativo, enquanto responsável por uma grande parte do design deste set, e tu foste bem designer, sabes como é que isto funciona, é impossível não ficar afetado. Ou é muito difícil. Confesso que fiquei nas primeiras. Como eu disse, nós estávamos à espera que houvesse algumas críticas, não tantas. E fiquei pessoalmente um bocadinho afetado. Mas nós somos profissionais e, como eu disse, estamos muito contentes com o resultado final. Eu pessoalmente estou muito contente com o resultado final, portanto, sem arrependimentos. Eu acho que deves ficar com questão. É incrível. Obrigado. Obrigado.